Agora eu tenho que prestar muito mais atenção no coletivo e isso obviamente vai fazer o seu individual ir lá pra baixo. Teve uma época que eu tava quase desistindo de ser IGL porque eu falei, mano, eu não, não tá sendo eu jogando aqui, tá ligado? Salve, rapaziada do canal da Liquid. Hoje tô aqui com a Daik. A gente vai falar um pouquinho sobre as experiências de capitão. Eu do Free Fire e ela do Valorant. Sempre gosto de trocar ideia assim com quem é cabeça de time, assim, pá, porque o jogo é diferente, mas as responsabilidades são as mesmas. Então é isso, espero que vocês curtam aí. Daik, fala um pouco aí pra gente como é que foi suas primeiras impressões ali como CPT. Como foi o início de tudo aí, né? Eu tinha muito medo das meninas não botarem fé no que eu tava falando, mas a confiança foi se ganhando aos poucos e depois no fim foi desenrolando. Mas e aí, como que foi pra você? Eu nunca tinha sido capitão. Aí, a minha estreia, que eu tinha acabado de subir da base, quando eu cheguei na LB1, o cara falou, mano, a responsa é sua, é a função que sobrou, tá ligado? E só tem você vai ter que ir. Eu fiquei meio apreensivo, porque, mano, primeiro que eu não tinha confiança em mim mesmo como capitão, tá ligado? Falei, tipo, o que eu vou fazer aqui? Eu tinha confiança do grupo, um bagulho que é importante como capitão, eu tinha o respeito dos moleques também, mais errava do que acertava, só que eu tinha, tipo, o respeito e tinha confiança deles. E tinha um respaldo também da comissão, então aí foi tranquilo. Foi a minha primeira vez como IGL também. Agora? Sim, vim agora no começo do ano e também eu não tinha noção nenhuma, sabe? Se as meninas iam conseguir fazer o que eu queria, ou se o que eu queria era muito viajado e tal. Acho que isso foi uma coisa que foi melhorando bastante conforme foi passando o tempo. É uma experiência nova e você não sabe que, sei lá, se às vezes você tem uma ideia meio maluca assim que você quer falar e você fica meio pá, não sei se eu falo, e aí eu posso ser o louco, tá ligado, do bagulho. Se der errado, a culpa é sua. Acho que é uma posição muito difícil por causa disso, tá ligado? Se você acertar, pô, parabéns, da hora. Agora se você errar, você vai foder o time todo. Mas você gosta dessa responsabilidade? Eu curto pra caramba, na verdade. Desde o começo do time, às vezes eu queria fazer algumas tomadas de decisão, mas eu não me sentia muita vontade pra fazer isso, até porque eu não tinha posição pra isso. Depois que eu assumi o cargo de GL, eu consegui passar muito mais pras meninas a minha visão de jogo. Diversas vezes o meu coach, né, o palestra, ele fala que é diferenciado, tá ligado? Eu e ele pensam muito igual. Então, quando eu consigo trazer o pensamento dele pro jogo, é algo que ele curte muito e é algo que dá muito certo. Pô, eu gostei muito de quando eu me tornei GL, mas não vou negar, foi meio difícil no começo, eu até pensei em desistir. Quando você é capitão, o desempenho no jogo não é mais o mesmo. Tipo, antes, ano passado, eu era só focada na minha mira, o meu individual. Agora eu tenho que prestar muito mais atenção no coletivo e isso obviamente vai fazer o seu individual ir lá pra baixo. Teve uma época que eu tava quase desistindo de ser IGL porque eu falei, mano, eu não tá sendo eu jogando aqui, tá ligado? Eu sei que meu time às vezes precisa de mim pra tomar alguns rounds decisivos, sabe? Mas no fim ficou tudo certo. Eu acho que eu tô conseguindo conciliar as duas coisas e tá ficando bala. Você com os moleques já teve algum problema em, sei lá, briga de player ou você com algum player? Aqui na Liquid acho que não, mas na minha carreira já. E briga bem feia, assim, de tipo, um xingar o outro, pá. Só que eu vi que não vale a pena, porque eu começo a xingar, a gente é do mesmo time aqui, a gente começa a xingar. E aí, depois fica ruim pra mim passar uma call, tomar uma decisão e você me respeitar, tá ligado? Porque eu perdi o respeito com você. Mas depois a gente se resolveu, isso foi lá no começo, e eu fui aprendendo, tá ligado? Como lidar com isso. E você já teve brigas aí? Briga de, tipo, se xingar, assim, as meninas, acho que no máximo zoando e é um bagulho que é temporário. O problema mesmo é quando é um bagulho mais passivo, sabe? Do tipo, pô, eu tinha muito problema no time com cobrança, porque eu cobrava muito e às vezes eu também não sabia o jeito certo de cobrar. Então, acontecia algo errado, eu ia lá, cobrava, mas às vezes eu falava de uma maneira errada e pá, e as meninas não, tipo, ficavam brigando, discutindo, mas elas guardavam o jeito que eu tratei elas e isso era pior no futuro, sabe? Hoje a gente já tá muito bem resolvida com tudo, eu admiro muito a coragem delas de contar e falar tudo, até pra eu poder melhorar, senão se elas não me falassem o que eu precisava melhorar, eu ia continuar sendo do mesmo jeito. Mas o meu problema também é muito de como cobrar, porque às vezes, pô, eu vi um negócio que eu não gostei, eu falo na lata, mas às vezes elas não se dão bem com isso e eu tenho que entender, porque pra mim é muito fácil só chegar e as pessoas apontar o dedo pra mim e falar, você errou aqui. Mas às vezes pra elas não é, então eu tenho que entender como funciona, né? E vai muito também de você conhecer o perfil da pessoa, né? Tem pessoa que você pode cobrar que de um jeito que ela não vai ligar e tem pessoa que já tem que ser mais suave. E eu comecei a prestar atenção muito quando eu cheguei na Liquid, mano. O Ericão me ajudou bastante nisso, tá ligado?
De saber falar com as pessoas e de jeito diferente com cada um, tá ligado? Sim, isso é um bagulho que eu tô aprendendo. Tem uns caras ali no time que não dá pra chegar e falar na lata, assim, que os caras vão se doer e, tipo, na hora ali você não vai nem perceber, mas aí o cara vai se fechando com você, assim, se fechando até com o próprio time, tá ligado? Porque você fica, mano, quando é momento de muita pressão, assim, como é que você faz? Você sente muito isso pra você? O que você tenta passar pro time? Eu sou do tipo que esconde bastante o que eu tô sentindo. Acho que no máximo eu falo como eu tô me sentindo, tipo, de verdade mesmo, só pro coach. Não passa esse nervosismo pras meninas, né? Pra elas não verem que eu tô nervosa, porque eu acho que esse perfil de capitão, ele tem que passar uma certa tranquilidade, né? Às vezes acontece algo que você não tá esperando, isso é um bagulho que acontece muito. Um round tá muito favorável pra você, e do nada, mano, você perde. Obviamente eu vou ficar tensa, tá ligado? Nervosa. Mas isso é um negócio que não dá pra transmitir. Tipo assim, você não pode transparecer pras meninas. Mas no fundo ali eu tô, putz, Tá se cagando deixa tudo. esse round, né? Mas, tipo assim, você não dá pra transparecer essas coisas. Eu prefiro deixar todas tranquilas com a minha tranquilidade. No começo era difícil, velho. Era difícil, era tipo assim, eu me tremendo todo assim, tentando gritar com o time, passar confiança, tá ligado? Mas minha perna ali, mano, tava em choque. Só que hoje, tipo, eu acho que sei lidar muito bem com pressão, tá ligado? Meu primeiro buia, a primeira partida que a gente ganhou, mano, eu vou levantar pra comemorar, eu tô assim, ó. Vou cumprimentar os caras, tipo, mano, minha perna toda bamba. Eu falei, que porra, eu não conseguia controlar, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, eu nem tô nervoso assim, mas tá tremendo, tá ligado? Mas na voz, assim, eu levantava, mano, vambora. Mano, e, tipo, fora do jogo, como que é a sua relação com os meninos entre capitão e player? Tem alguma diferença fora do jogo? Fora de jogo eu procuro ser, tipo, muito amigo dos moleques, procuro deixar essa postura de líder de lado, tá ligado? Fico mais na resenha. Até porque a gente mora junto, tá ligado? Então tem muita intimidade, um bagulho que atrapalha às vezes, porque às vezes você vai muito na amizade com o cara, vai muito na amizade, aí chega na hora de cobrar, você fica meio, tipo, sei lá, e aí, às vezes você cobra de jeito errado e acaba afetando até a amizade de vocês, tá ligado? É um bagulho que eu tô aprendendo a lidar ainda também. E pra você não mora com as meninas, né? A gente tá ficando aqui na maior parte do tempo, na verdade, mas muito tempo a gente treina de casa, tá ligado? E é um bagulho muito mais diferente, porque a gente não tem ligação nenhuma, assim, fora do jogo depois que acaba o treino, tá ligado? Isso é até algo ruim, porque eu acho que a gente deveria conversar mais até quando a gente sai de casa. Aqui é meio inevitável, porque a gente continua vendo a cara uma das outras, mas lá em casa, acaba o treino ou antes do treino, a gente não costuma ter muito contato. Eu acho que é algo que vai sendo conquistado também, porque eu sou muito nova, eu tenho, 17 anos. Sobre essas coisas fora de jogo, ou sobre coisas mais burocráticas, eu acho que eu nem tenho como falar muito sobre, sabe? Às vezes só dar minha opinião, mas eu nem sei se é isso mesmo, tá ligado? Então, eu acho que vai ser algo que vai ser, assim, não conquistado, mas vai acontecendo com o tempo, sabe? E a mais velha falou que tem quantos anos? Ela tem 29. Tu é líder de uma pessoa de 29 anos dentro do jogo. Sim. Eu sou a caçula, cara. Então eu imagino que pra você conquistar o respeito delas deve ser bem mais difícil do que pra mim, tá ligado? Eu não sei como que é, tipo, também sua postura, tá ligado? Só que pra mim, acho que o fator idade sempre influenciou muito. Porque, mano, desde o começo eu sou, tipo... Que eu comecei com 19. E aí os caras tinham tudo 16, tá ligado? Uhum. E aí vai assim até hoje. Tipo, eu vou passando e agora eu tenho 22. Eu quase esqueço a minha idade. E, tipo, os caras tá com 16, 17, tá ligado? Então, mano, pra mim é muito mais tranquilo. Com certeza, a fatoridade faz muita diferença, velho. Faz, mano. Mas as meninas me respeitam muito. Muito, 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 muito. Isso é muito louco. Essa parte, vocês não têm muita intimidade ainda, tipo... Não é que não tem intimidade, mas vocês não ficam tanto juntas. Às vezes é bom, sabia? Meio tempo agora, tipo, de um split pra outro, eu percebi que eu já tava ficando, tipo assim... Uma amizade muito aprofundada com os moleques. E tava... sei lá, receio de cobrar e afetar, tá ligado? Eu tava levando as coisas muito na amizade também, tava esquecendo a minha postura de capitão ali, tipo, até em treino, essas paradas assim, que aí os caras teve que me cobrar e falar, mano, você tá perdendo sua postura, pá, você não tá cobrando a gente direito. O cara fala aqui, o cara pinta e borda, você não levanta a voz, você espera sempre staff e tal, não sei o quê. Aí eu fui começando a reparar nisso, e era porque, mano, tudo pra gente era resenha, tudo pra gente levava na brincadeira, tá ligado? Porque a amizade tava, tipo, muito assim. Aí dá o final de semana, vai todo mundo pescar junto, aí eu levo os caras lá pra minha casa no interior, a gente fica lá, faz churrasco, faz isso, faz aquilo. Aí depois começa a confundir um pouco as coisas, tá ligado? Aí agora eu tive que me policiar pra isso também. Porque a gente não tinha essa intimidade de chegar e conversar também. Óbvio que tem essa questão mais profissional, de você chegar e falar, mas, mano, a questão amizade de, tipo, pô, você tá fazendo merda, tá ligado? E chegar na moral também é muito louco, sabe? Você sente dificuldade de ser IGL em treino ou pra você é a mesma coisa que campeonato? No camp é muito mais fácil, pra falar Mais a verdade. fácil? Sim. Nossa, obrigado.
Alguém concorda comigo, É mano? que é muito mais difícil você passar cal em treino, porque é uns bagulho que, pô, você não tem estudo antes, você não sabe como que os caras jogam em si, tá ligado? Tipo, mano, você vai descobrindo ali na hora do treino, tá ligado? Com o preparo e essas coisas, eu acho que no camp todo mundo, tipo, muito mais focado só naquilo pra fazer, eu acho que é muito mais fácil de você ser IGL, tá ligado? Nos seus treinos, você passa cal igual você passa no campeonato? Tipo, ah, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, tal, não sei o quê. É igual, né? Porque o formato da partida é o mesmo. No Free Fire, a função do capitão é tipo, organizar o time, fazer uma rotação, tal, não sei o quê. Quando a gente joga treino de Free Fire, até a segunda safe não pode matar um outro. Tipo, não pode atirar no outro time, tá ligado? Então, tipo, quebra toda a construção de jogo. Não tem construção de jogo em treino. Então, tipo, eu só vou conseguir treinar a minha cal mesmo, treinar, guiar o time só em campeonato. O bagulho que acontece muito no meu time é que, por exemplo, a gente tava jogando um campeonato misto esses dias. Mano, é um nervosismo diferente, bate diferente o jogo, tá ligado? Mas o que é meio assim que você pode ficar, pô, mas por que vocês sentem isso se vocês treinam todo dia contra Tier 2, tá ligado? Tipo, a gente realmente só treina contra Tier 2, Tier 1, os caras que estão no VCT. No camp é outra pegada, os caras podem fazer uns bagulho no treino, mas no camp, velho, é diferente, mano. Porque no treino, às vezes, mano, contra Tier 1, tipo, os caras que vai pra fora lá jogar o Mundial, a gente, mano, consegue fazer jogo super pegado, tipo 12-12, 13-11, tá ligado? E no camp a gente perde pra qualquer time Tier 2, sabe? Então a gente fica, mano, o que tá faltando, tá ligado? É um bagulho muito bizarro. Mas você acha que vocês estão sentindo um pouco de pressão ainda? Ou só não encaixa mesmo quando é campeonato? Recentemente tava encaixando muito até, tá ligado? Tipo, por exemplo, as calças estavam sendo muito boas, as meninas estavam dando muita bala, mas a gente perdia, velho. Por exemplo, nesse campeonato era só time misto, então teve uma hora que a gente falou, mano, calma lá, não vai ficar nervosa toda vez que for jogar também, tá ligado? Então meio que vai acostumando e daí o jogo vai desenrolando melhor. Ah, que bom, mano. Vocês estão evoluindo, então. Eu acho que é muito nítido a evolução não só em todos os campos, mas nesse campeonato em específico, tá ligado? Da hora, da hora. A hora vai chegar, hein? Vai, cara, tô esperando. Pode deixar aqui nos comentários quem você quer ver batendo um papo também. Deixa claro que eu e o Fênix, a gente tem o nosso cupom na loja, cupom DAIK. Fênix. Deixa o like, compartilha e é isso. Muito obrigada.